Fala pessoal, prontos para mais um Plantão Sim? Hoje o Plantão Sim está especial. Faz um tempo que eu não aparecia aqui para o Plantão Sim e hoje eu estou bem animado, preparei um caso muito legal para vocês. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube para vocês receberem nossos casos clínicos, nossas aulas. Tem muito conteúdo interessante no nosso canal e ativa também o sininho para você ser notificado quando essas aulas forem lançadas, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui o caso clínico para vocês. Vocês assistam a apresentação do caso, depois eu volto aqui para discutir com vocês. Então, bora lá! Então, resumindo o caso, a gente tinha uma mulher de 65 anos que chegou trazida pela filha no pronto-socorro com estado confusional agudo e com umas alucinações. Segundo a filha, ela estava mais neurótica, provavelmente com algum delírio persecutório. E além disso, ela estava se sentindo muito grande em relação aos objetos, né? Isso é o que a gente chama de alucinação do tipo Alice no País das Maravilhas. E além disso, ela estava tentando pegar alguns objetos no ar e recentemente tinha mudado a sua prescrição médica. Ela passou no médico há uma semana e tinham acrescentado algumas medicações. Ela estava com uma pupila midriática, uma turvação visual, um flush facial, hipertensa, taquicárdica, com uma temperatura de 37,8, sem ruídos leves, exames laboratoriais normais, tomo de crânio normal e o eletro com alargamento de QT. O que será que é isso? Então, quando a gente está pensando em alteração do nível de consciência, de uma maneira geral, a gente tem que tentar sistematizar nosso pensamento aí e procurar as principais causas, né? Vamos sistematizar esse raciocínio para a nossa paciente. Então, as principais causas de alteração do nível de consciência, a gente pode agrupar alguns grupos aí maiores de causas. Então, causas tóxicas, então medicações, álcoois, drogas de abuso, né? Vários tóxicos podem alterar o nível de consciência. Algumas causas metabólicas, como os distúrbios eletrolíticos, lembrando que o único eletrólito que não altera o nível de consciência é o potássio, os demais podem alterar. Uremia, né? Então, pacientes com disfunção renal importante podem apresentar encefalopatia urêmica. Pacientes com disfunção hepática importante podem apresentar encefalopatia hepática. Disglicemias, tanto a hipo quanto a hiperglicemia, podem alterar o nível de consciência. Algumas causas infecciosas, tanto no sistema nervoso central, as meningoencefalites, mas também infecções generalizadas e graves, né? Sepse pode causar uma disfunção orgânica cerebral e causar alteração do nível de consciência. Algumas causas neurovasculares, como AVCs em geral, tanto isquêmico quanto hemorrágico, HSA e também trombose venosa central. Eu já vi alguns casos interessantes de trombose venosa central em que a paciente chegava com uma psicose aguda, a gente descartava, né, procurava várias causas aí orgânicas e acabamos achando aí trombose venosa central. Então, é uma manifestação da trombose venosa central. E outras causas que não ficam nesses quatro primeiros grupos, como, por exemplo, estado de mal não convulsivo, PRES, que é causado pela hipertensão aguda, podendo causar, né, uma encefalopatia hipertensiva. Também no contexto de imunossupressores, podem levar também
essa alteração de autorregulação cerebral e causar uma encefalopatia, né? Tudo isso está dentro da PRES. Autoimunes, então algumas encefalopatias autoimunes, PTT também, que é uma causa hematológica que pode levar também a alteração do nível de consciência, e alguns tumores também cerebrais, tá? E aí, como que a gente vai pesquisar cada um desses grupos? O grupo toxicológico, a anamnese exame físico é extremamente importante e avaliar a pupila dá muita dica pra gente das intoxicações de maneira geral. E em alguns casos em que a gente fica um pouco perdido de quais são as principais causas ali que podem estar levando aquele quadro, o rastreio toxicológico pode ser solicitado, né? Então, faz um screening de tóxicos na urina, lembrando que esse rastreio não é muito bom, porque ele tem muito falso positivo, muito falso negativo, então a gente tem que ter muita cautela na hora de pedir e de interpretar esse rastreio toxicológico. Causas metabólicas, nós vamos pedir glicemia, sódio, cálcio, magnésio, fósforo, lembrando que o potássio não é necessário, né, porque ele não altera o nível de consciência, ureia, creatinina, gasometria e hepatograma, né? Então, hepatograma aqui, vamos pedir tanto enzimas hepáticas como TJ, TGP, enzimas canaliculares, fosfatase, caolina, gama-GT+, lembrando que temos que pedir também aqueles exames que avaliam função hepática, que são bilirrubinas, né? A gente acaba não pedindo albumina nesses casos, mas pode pedir também coagulograma, que avalia também função hepática. Beleza. Causas infecciosas. Como que a gente vai rastrear? Então, hemograma, PCR, pedir culturas, urina 1, urocultura e, em alguns casos, quando a gente não está achando, né, as principais causas ali que a gente já procurou por esses exames, nós podemos também coletar um líquor, tá? Para descartar as meningoencefalites. Causas neurovasculares. Então, tomo de crânio, angiotomo de crânio, arterial e venosa. Por quê? Tomo e angiotomo. A tomo para avaliar se não tem nenhum sangramento, nenhuma lesão expansiva ali cerebral. E a angiotomo, ela vai avaliar tanto lesões arteriais, alguns aneurismas que podem estar comprimindo algum nervo, algum par craniano, ou pode também avaliar secção arterial ou angiovenosa, fase venosa pode avaliar trombose venosa central. E também outros exames que a gente vai solicitar quando a gente não acha nada nesses exames adicionais, que aí seria o eletroencefalograma, para avaliar estado de mal não convulsivo, a ressonância de crânio, que é útil para quando a gente está pensando em lesões de fossa posterior ou de tronco cerebral, que não são avaliadas muito bem pela toma de crânio, alguns anticorpos para meningoencefalite, para encefalites autoimunes, né? Também PCR para vírus no líquor, para a gente pesquisar aí causas menos comuns de encefalites. Mas, pessoal, então, de maneira geral, a gente tenta avaliar todos esses grupos. Lógico que a gente não vai pedir todos os exames para todos os pacientes. A gente começa pelos exames menos invasivos e depois a gente vai solicitando outros exames conforme a suspeita clínica. Mas para o nosso paciente, qual seria a causa mais provável desses grupos que eu coloquei para vocês e como a gente procederia na investigação? Com certeza aqui, as causas tóxicas seriam as mais prováveis. Por quê? Metabólicas, muito provavelmente não, porque a gente pediu os principais exames laboratoriais e tudo negativo. Infecciosas, o paciente só tinha uma hipertermia ali, 37,8, mas não tinha nenhum foco infeccioso, PCR baixo, hemograma sem leucocitose. Então a gente ficava um pouco na dúvida. A gente poderia até coletar um líquor, né, para avaliar a questão da meningoencefalite. Tá? Então poderia considerar um líquor também, mas a princípio infecciosas não. Neurovasculares, pedimos tomo, angiotomo, fase arterial e venosa, não achamos nada neurovascular, ok? Lógico, o paciente poderia estar numa fase muito inicial ali, mas lembra, os sintomas começaram há 2 dias, então se fosse para ter alguma alteração de AVC isquêmico ali, já teria aparecido, né, em 2 dias. E as outras causas, né, encefalite autoimune, PRES. PRES até poderia ser por conta do nível pressórico da paciente, mas lembra, ela já era hipertensa de base, né?
a gente poderia aqui até pedir uma ressonância de crânio para ver se não tinha aumento da captação na fossa posterior, que nos indicaria aí a hipótese de pressa. Mas eu deixaria um pouco mais de lado essa hipótese, porque tinha muitos outros achados, como eu vou mostrar para vocês, a favor da causa toxicológica. Estado de mal não convulsivo não parecia, eu não pediria um eletroencefalo neste momento, e nem outros exames para PTT, por exemplo, para encefalopatias autoimunes também. Beleza. Então, pensando em tóxico, né? Por que a gente está pensando em tóxico aqui? Primeiro, porque teve uma mudança recente de prescrição da nossa paciente. Segundo, que ela tinha alteração pupilar, que já indica bastante aí a questão toxicológica, e tinha outras alterações que fechavam para uma síndrome específica, né? E qual síndrome era essa? Vamos começar a avaliar pela pupila. Quando a gente está diante de uma suspeita de intoxicação, a gente tem que começar pela avaliação pupilar. Não é que tem que, é uma dica que eu sempre dou aqui para vocês, que ajuda muito a gente a identificar qual toxíndrome que é. No caso da nossa paciente, ela tinha uma pupila midriática, estava um pouquinho hipertérmica, né, 37,8 ali, e não estava sudoreica, não estava celorreica, não estava com muita secreção, né? Ela estava uma paciente mais seca, com rubor facial. Tudo isso indica, né, uma síndrome anticolinérgica. E a síndrome anticolinérgica, ela tem outros sintomas além desses que eu falei para vocês. Por que acontece a síndrome colinérgica, né? Na verdade, ela é o contrário da síndrome colinérgica. A síndrome colinérgica, aquela causada pelos carbamatos, organofosforados, tem uma liberação de acetilcolina na fenda sináptica, tem um excesso, né, de acetilcolina pela inibição da acetilcolinsterase, que é a enzima que degrada essa acetilcolina. E a síndrome colinérgica vai causar essa exacerbação dos sintomas pela ativação da acetilcolina. No caso da anticolinérgica, é o contrário, né? Esses fármacos anticolinérgicos, eles vão inibir os receptores muscarínicos, que são um dos tipos de receptores em que a acetilcolina vai agir, né? Então vamos ver o que vai causar. Os receptores muscarínicos, eles estão no sistema nervoso central, e no sistema nervoso central vai causar convulsão, agitação psicomotora, delírio, psicose e alucinações. E duas alucinações típicas da síndrome anticolinérgica são essas da nossa paciente. Ela tentar pegar coisas invisíveis no ar, e também aquela alucinação do tipo Alice no País das Maravilhas, que ela se sente maior, ela se vê maior do que os objetos ao redor, ou se vê menor do que os objetos ao redor. Então, isso é bem típico da síndrome anticolinérgica. Outra coisa que a síndrome anticolinérgica vai cursar, né, é alteração nas glândulas sudoríparas. Por quê? Nas glândulas sudoríparas a gente também tem receptor muscarínico. E a inibição ali desse receptor muscarínico nas glândulas sudoríparas vai causar uma pele seca, hipertermia e flush facial, que eram coisas que nosso paciente tinha. E no sistema nervoso parasimpático, a inibição dos receptores muscarínicos vai causar midríase, que nosso paciente tinha, turvação visual, que também tinha aumento da frequência cardíaca, tinha aumento da pressão arterial, tinha diminuição de vídeos hidroaéreos e também poderia causar retenção urinária, que nosso paciente não tinha. Duas coisas aqui que a síndrome anticolérgica não vai interferir. Alterações na placa motora e no sistema nervoso simpático, que são locais em que a gente não tem receptores muscarínicos, tá? Lembrando que na síndrome colinérgica, né, como ela ativa também receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, tem alterações nesses dois setores, né, placa motora e sistema nervoso simpático. Já na anticolinérgica não tem, ok? Então, esse é o retrato da síndrome anticolinérgica, que era um paciente típico que eu desenhei para vocês, tá? Mas por que nossa paciente teria síndrome anticolinérgica, né? O que levaria a essa síndrome anticolinérgica? Vejam a prescrição dela. Ela já tomava 2 fármacos anticolinérgicos, que é a oxibutinina para bexiga hiperativa, e também utilizava o tiotrópico para DPOC. E, recentemente, há uma semana, foram introduzidos outros 2 fármacos com ação anticolinérgica, que é a hidroxizina, que é um antihistamínico, né, utilizado para sintomas alérgicos em geral, né, algum rash, enfim, para prurido. E a clorpromazina, que o médico prescreveu para insônia, né?
que é um antipsicótico de primeira geração e com ação anticolinérgica, ok? Então, o paciente já usava 2 fármacos com ação anticolinérgica e foram iniciados mais 2, ok? Então, tá explicado aí por que da síndrome anticolinérgica. E só lembrando que tem outros fármacos que podem levar a síndrome anticolinérgica. Então, antihistamínicos de primeira geração, antiparkinsonianos, alguns antimuscarínicos como oxibutinina, atropina, escopolamina e eosina que a gente usa para cólicas, né? Ipratrópio, tiotrópio, colírios midriáticos, relaxantes musculares, né, ciclobenzaprina, orfenadrina, antipsicóticos, antidepressivos, tá? Então, todos esses fármacos podem levar à síndrome anticolinérgica. Bom, estamos diante da síndrome colinérgica, o que eu tenho que fazer agora? Primeiramente, suspender todas essas medicações com ação anticolinérgica. E o que mais que eu posso fazer, né? Se esse paciente tiver agitação psicomotora, a gente pode ministrar o diazepam, mas a gente vai evitar, né? Vai evitar os neurolépticos, né? Porque os neurolépticos, como eu falei para vocês, eles têm ação anticolinérgica e pode piorar a síndrome anticolinérgica. Vou considerar a fisostigmina, tá? Que é o anticolinesterásico, que já já eu falo para vocês como que a gente vai utilizar. E a gente só vai considerar nessas situações que a gente tem ação central da síndrome anticolinérgica, que tem manifestações centrais, como o caso da nossa paciente. Convulsões, a gente vai evitar a fenitoína, tá? E vai dar benzodiazepínico, tá? De maneira geral. Benzo é muito bem-vindo nesses casos de intoxicação geral, assim. A fenitoína a gente acaba evitando nesses casos, né? Que ela pode ter ação pró-arrítmica também. E esses fármacos também, como vocês já viram lá, nosso paciente já estava com QT prolongado, provavelmente por conta da clorpromazina, né? Então a fenitoína também a gente acaba evitando. Hipertermia, se o paciente tiver, como era o caso do nosso paciente, benzodiazepínico vai bem. Vamos também hidratar com cristalóides, fazer medidas físicas aí, para controlar a hipertermia e casos extremos, bloqueador neuromuscular, que não era o caso da nossa paciente. No eletro, se tiver alargamento de QRS ou taquiarritmias, a gente pode dar o bicarbonato de sódio e se tiver prolongamento de QT ou torsais, a gente pode fazer o sulfato de magnésio. Então, para nossa paciente, eu ministraria um diazepam ali, endovenoso, 5 a 10 miligramas, faria uma hidratação ali com ringra, com soro fisiológico, tá? Fazer medidas físicas ali, mantas ou gelos, né? Para que o paciente resfriasse, né? E também sulfato de magnésio a gente poderia fazer também para o prolongamento de QT. E suspender, logicamente, todas as medicações de ação anticolinérgica. E a fisostigmina? A gente pode utilizar, lembrando que a fisostigmina ela é um inibidor reversível da acetilcolinesterase, é um anticolinesterásico. Então, ela vai inibir essa enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica e vai aumentar ali a acetilcolina na fenda sináptica. Ela poderia causar uma síndrome colinérgica, que é o contrário da anticolinérgica. Então, vai aumentar a liberação, a disponibilidade, né, de acetilcolina nas fendas sinápticas. E a gente só vai considerar a fisostigmina se o paciente tiver sintomas centrais relevantes. Então, tiver uma agitação muito severa, se tiver convulsões, aí a gente pode considerar a fisostigmina. Então, só quando for síndrome anticolinérgica pura, se tiver alguma intoxicação por outro fármaco que cause outra síndrome, a gente geralmente não dá, né, fisostigmina. Não fazemos também para tricíclico, porque está associada à parada cardiorrespiratória se o paciente faz uso de tricíclico, porque tricíclico também pode causar síndrome anticolinérgica, tá? Mas se a gente usa fisostigmina nesse cenário de tricíclico, pode levar à parada cardiorrespiratória. Não vamos usar também se o paciente tiver broncoespasmo, obstrução intestinal, epilepsia, distúrbio de condução, ok? E a gente vai fazer de 0,5 a 2 mg EV em bolos ali de 5 minutos e podemos fazer doses adicionais a cada 20 minutos se sintomas recorrerem, tá? E se também a gente pesar a mão, o paciente desenvolver síndrome colinérgica, a gente pode fazer atropina, né? Que seria o antídoto para síndrome colinérgica, que seria metade da dose da fisostigmina. Qual que é o problema?
A fisostigmina é pouco disponível. A gente tem outras opções como a piridostigmina e a neostigmina, só que essas duas opções não atravessam a barreira encefálica e não vão atuar nesses efeitos centrais da síndrome anticolinérgica. Então, o melhor mesmo seria a fisostigmina. Mas se você não tiver, você pode dar o benzodiazepine para o paciente, que também seria uma opção muito válida. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seus likes, seus feedbacks, suas dúvidas. E não esqueçam de seguir nosso canal, seguir nosso Instagram, emergência.sim. E também podem me seguir lá para tirarem as dúvidas, Vinícius M. Correia. Então, até a próxima. E é isso aí.